Boa noite, bem-vindos à Igreja Virtual. Hoje nós temos somente áudio, não temos vídeo, devido à luminosidade aqui de onde eu estou. Mas o que importa é ser ministrada a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 11 de João, a partir do versículo 1. Nós vamos ler versículos, não um versículo, não a continuidade de versículos, mas vamos estar pulando os versículos. Eu quero que você acompanhe a leitura. Esse texto da palavra de Deus fala sobre a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo ao Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, e ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de noite, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. O versículo 17 diz: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Agora vamos para o versículo 31, que diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, que ela encontre guarida em cada coração nessa noite, que ela possa falar profundamente às vidas, que pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam restauradas, e que os sonhos sejam ressuscitados, para a honra e para a glória do teu santo nome. Essa é a minha oração a ti, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nessa noite eu quero falar para vocês, eu vou falar em 2 vídeos, porque em um só não vai dar, mas eu quero falar sobre a ressurreição de Lázaro, é a ressurreição de sonhos. A Bíblia diz que estava enfermo aquele a quem Jesus amava. E recebido a notícia, Jesus demorou um pouco naquele lugar. E só então ele parte para ficar ao lado do seu amigo Lázaro, o qual estava muito, já estava morto há um bom tempo. E a Bíblia diz que quando Jesus foi para aquele lugar, ele já estava sepultado já há 4 dias e já cheirava mal. A primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite, nesse texto da mensagem da palavra de Deus, é que Jesus tem grande preocupação com nossa dor e o nosso sofrimento. Quero dizer para você que Jesus se preocupa com a tua dor e que ele se preocupa com o teu sofrimento. O sofrimento, nós sabemos que ele leva ao abatimento, e que ele leva à tristeza, e que ele leva à velhice. Mas Jesus mostra que ele é o dono da vida. Aleluia! E quando ele entra, a situação muda. A palavra de Deus nos diz que ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você está passando por problemas e dificuldades, não importa quais sejam as suas dificuldades e os teus problemas, não se preocupe. Porque quando Jesus muda, quando Jesus entra,
a situação muda completamente. A tua história muda. Tudo acontece de uma maneira maravilhosa e de uma maneira sobrenatural. Sabe por quê? Porque Jesus sente o seu problema. Jesus ama você e Ele se preocupa com o teu problema. Ele se preocupa com a tua vida, com o que está acontecendo com você. E a palavra do Senhor nos diz aqui no texto que Jesus chorou. E ao chorar, Jesus revelou com isso a sua compaixão pela nossa aflição e a sua indignação, que no grego significa agitar-se com o pecado que causa todas as desgraças e todas as enfermidades. Jesus chorou, Jesus se preocupou e ele se agitou porque ele ficou... quando Jesus se agitou naquele instante, ele ficou indignado, porque os discípulos estavam com ele, os discípulos andavam com ele, viam os seus milagres, viam o que Jesus fazia. E naquele instante ali os discípulos já disseram, já está sepultado, já faz 4 dias. E o que vai acontecer? E Jesus chorou, primeiro, não porque Lázaro estava morto, porque ele iria ressuscitar Lázaro, mas sim por causa da compaixão das irmãs de Lázaro que estavam chorando. E também pela indignação com que as pessoas que estavam ali ao seu redor, os discípulos ali, não acreditavam, andavam com Jesus, viam seus milagres e não criam no que ele poderia fazer. Estavam todos ali em dúvida do que poderia acontecer, do que algo poderia ter acontecido naquele instante, a ressurreição da vida daquele homem, a ressurreição de um grande amigo, a ressurreição de Lázaro. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus tem grande preocupação com a nossa dor e sofrimento. A segunda lição que aprendemos é quando Deus está aparentemente quando tudo está aparentemente perdido, ele nos mostra que ainda é esperança. Quando você acha que não tem mais nada, que não adianta mais, que não há mais solução, que os médicos já decretaram que só tem 6 meses de vida, que fulano só tem 3 meses de vida, desculpe, que não adianta mais. Quando os homens ou a sociedade ou a medicina diz isso, dá esse diagnóstico que não adianta mais, ou quando tudo aparentemente está perdido, Deus nos mostra que ainda há esperança. Que há esperança para o alcoólatra. Você sabia que são mais de 100 mil mortes por ano em nosso país? Mais de 100 mil pessoas morrem do problema do alcoolismo. Então, se você acha que não tem problema para o teu marido, não se preocupe. Há solução, sim. Quando você acha que tudo está aparentemente perdido, que não tem jeito para ele, que ele está afundado na bebida, no alcoolismo, creia, Deus chega e resolve o problema. Porque Jesus é especialista em causas perdidas. Quando a humanidade, quando a sociedade diz que não tem jeito, Jesus vem, resolve e dá um jeito. Porque ele é especialista em causas perdidas. A esperança para os desesperados, a esperança para os endemoniados, a esperança para os que estão viciados nas drogas, a esperança para o homem, porque Jesus é a esperança. A esperança também para os afeminados, a esperança para aqueles que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida perdida, afundados no pecado, a esperança, porque Jesus é a nossa única esperança. A esperança para os que estão querendo se suicidar. Talvez você que esteja me ouvindo nessa noite já passou pela sua mente em querer tirar a sua própria vida. Não faça isso. Jesus te ama e Ele tem um propósito muito grande na tua vida. Há esperança para você. Há esperança para você. Para aquelas pessoas e para a irmã de Lázaro, para as suas irmãs, não havia mais esperança, não tinha mais jeito, porque já estava sepultado há 4 dias, já estava em estado de putrefação, ou seja, estava fedendo já, estava mal cheiroso. Mas houve esperança. Jesus foi e ressuscitou a vida de Lázaro. E ele ressuscitou para a glória de Deus. Vou dar uma pausa aqui nesse primeiro vídeo e vou pular para o segundo vídeo e já volto com você, ok? Não saia daí, preste atenção no que eu ainda tenho a lhe dizer ao teu coração e à tua vida em nome de Jesus.